CBN Campinas. 9h47, de volta com o CBN Campinas desta sexta-feira. Ao longo aí das últimas semanas a gente tem focado muito na orientação, na conscientização a respeito da dengue, porque tem casos se alastrando por cidades da nossa região, tem a possibilidade de vacinação também de crianças e adolescentes, uma ampliação inclusive de alguns municípios que já receberam a dose para atingir o maior número dessas pessoas que podem ser imunizadas e de alguma forma evitar as complicações da doença. A gente fala muito da dengue na questão epidemiológica, da saúde, mas também tem um outro olhar, uma outra atenção pensando no urbanismo. A PUC aqui de Campinas faz um estudo em relação à incidência da dengue nos espaços urbanos e também propõe algumas iniciativas para o controle da doença. E é sobre isso que a gente vai conversar com a Laura Machado de Melo Bueno, professora de Arquitetura e Urbanismo da PUC. Seja bem-vinda, Laura. Obrigada, é um prazer estar aqui com vocês. Bom dia a todos. Bom dia. Bom dia. Primeiramente, queria entender um pouco da motivação desse estudo que foi proposto pela PUC. Sim. Bem, eu como arquiteta urbanista, algumas pessoas se espantam, né? Porque você está estudando essa questão da dengue, mesmo de Covid, no espaço urbano. O nosso gatilho para essa pesquisa se deu quando estávamos acompanhando a transferência de moradores de uma favela aqui em Campinas para um conjunto habitacional em 2018, entre 2014 e 2018, e percebemos que a prefeitura, ela demolia os barracos, né, as casas antigas que estavam perto de um córrego, mantinha aquele entulho lá. E quando nós fomos fazer as entrevistas aos moradores próximos daquela região, percebemos que havia ocorrido dengue em todas as casas, em frente à favela, justamente em decorrência dos criadouros, né, que se formaram de mosquito e de outros bichos, né, porque baratas, escorpiões, ratos, se aproveitavam daquele espaço, né. A prefeitura nos alegou, na época, duas razões. Uma é que não havia ainda previsto os recursos para limpeza pública daqueles lugares após a ação voltada à habitação, né, e também porque isso impediria outras ocupações, outros moradores sem residência morarem nesses lugares. Mas aí a gente percebeu que havia um problema, né, entre o problema da limpeza pública, o problema desses espaços que Campinas e outras cidades têm, e o criador da dengue. Foi aí que a gente começou a fazer essa pesquisa sobre a questão da saúde e os espaços urbanos. Uhum. Inclusive, os especialistas, né, da vigilância realmente reforçam que a maioria dos criadouros do mosquito da dengue está dentro das casas. Né? A maior incidência dessa proliferação do mosquito acontece nesse ambiente doméstico. Mas de que forma? Normalmente a gente pensa lá num recipiente que está acumulando água, que está no quintal, mas existe uma percepção diferente de vocês, a questão da estrutura mesmo dessa moradia, né? Exatamente. O que nós temos observado, né, é que, em primeiro lugar, a Campinas tem uma estrutura urbana muito dispersa e fragmentada, com muitos terrenos vazios, lotes vagos e até glebas. E isso torna a cidade muito difícil de você fazer uma limpeza pública efetiva, uma limpeza pública... e nós sabemos que o mosquito da dengue, o ovinho dele, ele demora de 5 a 7 dias para nascer. Então, não adianta você fazer uma limpeza num terreno ou na beira de um córrego uma vez por ano ou 2 vezes por ano, porque se não houver uma fiscalização e uma limpeza constante, essas situações vão continuar. O outro aspecto é que, no cotidiano, a gente percebe, as pessoas fazem reformas nas suas casas, elas guardam material de construção, vão fazer uma
um quarto novo. É muito comum, né, as casas que são autoconstruídas ou construídas ao longo do tempo, né? E a guarda desse material ou a levar embora as latas de tinta, o material que sobrou, Campinas tem uma rede muito singela, muito pequena de ecopontos, que são os lugares onde você poderia levar gratuitamente, né? E esses lugares, a gente percebeu pelo mapeamento, os ecopontos de Campinas, para você ter uma ideia, tem apenas 2 ecopontos, vamos dizer, abaixo da rodovia dos Bandeirantes, onde mora quase 40% da população. Todos os ecopontos estão numa região mais organizada, mais centralizada de Campinas. Isso torna óbvio, né, que as pessoas que têm menos recursos, que não podem pagar por uma caçamba para levar esse material, vão acabar guardando esse material equivocadamente, ou até jogando isso num lugar inadequado. O outro aspecto que você falou das construções, né, eu achei muito importante isso. Nós temos percebido que as habitações, especialmente as habitações de população mais de baixa renda, mas também isso não é a classe média também passa por isso, muitas características das casas que induzem a dengue e que não são tão fáceis de você verificar. Então, caixa d'água sem tampa ou com a tampa quebrada, lajes que têm empoçamento e quando chove tem uma goteira no telhado, então aquela poça vai ficar. Todas essas situações, elas precisam de um olhar um pouco mais técnico para a sua solução, né? Então, essa orientação simples da limpeza, do vasinho e tal, ela já deu para ver, né, que não está dando certo pelo país inteiro, né? Então, a gente tem preconizado a ideia da organização de um trabalho realmente de assistência técnica para habitação voltado para a saúde urbana, que poderia, junto, logicamente, com a saúde pública, né, trazer uma ação muito mais efetiva, só que ela tem que ser contínua, né? Não se pode, só quando tem o maior número de casos, começar a atacar. O trabalho tem que ser preventivo. E, professora, esse trabalho de vocês, ele já chegou de alguma forma ao poder público? Vocês pretendem levar? Teve alguma procura? Como que ele pode ser utilizado na prática? Agradeço muito a sua pergunta, porque é para isso que serve a pesquisa, né? Nós precisamos fazer a aplicação do conhecimento, né? O que nós temos feito? Todo ano, essa pesquisa tem se desenvolvido desde 2018, todo ano a gente faz reuniões periódicas de resultados da pesquisa. O ano passado tivemos a presença de técnicos do Devisa. Temos feito algumas reuniões em grupo focal com a população e lideranças de algumas regiões e temos diversas publicações, né, que estão disponíveis para acesso público, né, que a gente gostaria muito de divulgar o mais possível. E o que nós temos... uma outra iniciativa que a gente teve foi participar do Conselho Municipal de Saúde, porque nos parece que, logicamente, a gente precisa acoplar a preocupação urbanística e dessa natureza com as iniciativas da saúde pública, porque o melhor contato que a gente pode ter com a população é através do agente de saúde. Então, essa assistência técnica, esse arquiteto, esse construtor, esse pedreiro, esse carpinteiro que poderia fazer essas pequenas obras, né, essas pequenas soluções, poderia acompanhar o programa de saúde da família e estender, então, essa visão de que é melhor manter a saúde do que tratar da doença, que é a nossa visão, né, em relação à saúde urbana. Tentar reduzir realmente, né, a ocorrência do desenvolvimento do mosquito, né, para o bem coletivo, com certeza. Exatamente. Né?
Quero agradecer a Laura Machado de Melo Bueno, professora de Arquitetura e Urbanismo, compartilhando com a gente, então, esse estudo. Desejar aí que tenha sucesso nessas parcerias, nessa conscientização coletiva também, viu, Laura? Muito obrigada. Agradeço muito essa oportunidade. Até uma próxima. 9h57.